Boa tarde a todos. Podemos reiniciar os nossos trabalhos desta segunda tarde da evocação dos 40 anos do sismo de 1980 nos Açores. Vamos então começar com uma keynote que irá falar sobre Lisboa, promover a sua resiliência em termos de sísmicos. O nosso convidado, Ricardo Veludo, é licenciado em Engenharia de Território pelo Instituto Superior Técnico, com pós-graduações nas áreas de Planeamento Regional e Urbano e Gestão e Avaliação Imobiliária, docente na Escola Superior de Atividades Imobiliárias, tem larga experiência em planeamento urbanístico e em políticas de habitação, bem como em modelos de participação e de governação cidadã, no sentido de desenvolvimento sustentável das cidades. Atualmente é vereador do Planeamento, Urbanismo, Relação com o Município e Participação da Câmara Municipal de Lisboa. Passo então a palavra ao engenheiro Ricardo Veludo. Olá, boa tarde. Vou só partilhar aqui o ecrã para a apresentação. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a organização por este congresso na verdade, sobre este grande tema que é a vulnerabilidade ao risco sísmico, compreender a fenomenologia que lhe está associada e também discutir como é que as cidades e o território em geral se podem preparar para lidar com este fenómeno. No município de Lisboa, nós temos uma história de grande impacto com a ocorrência de sismos que foram ocorrendo ao longo do tempo e que tiveram, em alguns casos, grande magnitude e que provocaram muitas perdas de vidas e danos materiais na cidade e que obrigou a uma parte muito substancial do território a ser reconstruída. Tá bem. Não, qual é o assunto? Esses sismos, de acordo com a bibliografia, em especial este de 1755, causou danos em cerca de 17 mil edifícios e morreram cerca de 10% dos habitantes que existiam na altura na cidade. Portanto, esta magnitude de riscos e de impactos leva-nos, de facto, a fazer uma ponderação que não é muito evidente entre uma probabilidade de ocorrência que é baixa e completamente imprevisível até ao momento e, por outro lado, temos uma elevada magnitude de impactos potenciais com grande força destrutiva e, portanto, isso leva-nos a pensar como lidar com esse fenómeno. Nós temos feito um percurso nos últimos anos de desenvolvimento de conhecimento e de compreender esse fenómeno em concreto no território do Concelho de Lisboa e, para esse efeito, nós desenvolvemos parcerias com a comunidade científica, nomeadamente com a Faculdade de Ciências e com o Instituto Superior Técnico, ambos da Universidade de Lisboa, e isso permitiu-nos começar por fazer uma representação georreferenciada daquilo que é a cartografia da vulnerabilidade sísmica dos solos, que passou a fazer parte do Plano Diretor Municipal de 2012 e dessa forma passou a ser considerada nas opções de planeamento e também de gestão urbanística na cidade de Lisboa desde esse período. Mais recentemente, esse trabalho foi aperfeiçoado, beneficiando também de um trabalho sistematizado e consistente de georreferenciação de sondagens geotécnicas e de ensaios hidrogeológicos que permitiram melhorar, digamos, a caracterização dos solos e dar origem a cartas como esta que estamos a ver agora na imagem. Nós encontramos, por isso, num momento em que o conhecimento científico que foi produzido até ao momento nos convoca para a transformação desse conhecimento em opções de política pública e em termos de política de ordenamento do território que devem ser mais consequentes no sentido de melhorar a resiliência da cidade ao risco sísmico. Nós estamos a preparar uma proposta de um programa municipal de promoção da resiliência sísmica do edificado da cidade de Lisboa. É um documento que ainda não está aprovado, está a ser ultimado e que quis deixar especialmente
em aberto até este momento para poder também beneficiar das sugestões e críticas que possam resultar, digamos, do debate no âmbito deste congresso e de sugestões que possam vir ao nosso conhecimento no sentido de o melhorarmos e que vou tentar apresentar agora nas suas linhas fundamentais. Portanto, este programa deverá desenvolver essencialmente 3 eixos de trabalho. Por um lado, continuarmos a melhorar a infraestrutura de conhecimento e de modelação, quer dos solos, que é o trabalho que no essencial tem vindo a ser feito até agora, quer em relação ao edificado. Nós precisamos de evoluir para um conhecimento mais objetivado e uma caracterização standardizada que permita depois fazer uma correlação entre as características do edificado e dos solos e com isso ampliar a nossa capacidade preditiva sobre eventuais danos na sequência da ocorrência de sismos, mas não só, ajuda-nos também a identificar onde devemos focar a prioridade de intervenção no reforço estrutural de edifícios e na preparação das comunidades que por essa razão estejam numa situação de especial vulnerabilidade e, portanto, isso orienta recursos públicos e a nossa atenção, que é um fator determinante que num contexto em que não temos recursos ilimitados, temos uma probabilidade de ocorrência que é baixa, mas com riscos potencialmente devastadores. E por isso o dosear e conseguir priorizar esse esforço é um aspecto fundamental, porque não conseguimos resolver essa melhoria substancial da resiliência ao risco sísmico simultaneamente em todas as vertentes, em todo o território. Um outro aspecto que importa também desenvolver, mas que em Lisboa foi um dos concelhos pioneiros com programas de educação logo nas escolas já há muitos anos. Eu próprio participei enquanto estudante do ensino secundário numa iniciativa do Serviço Municipal de Proteção Civil para a elaboração de planos de emergência e de evacuação. Portanto, esse trabalho, digamos, de preparação para a resposta a uma situação de catástrofe já é desenvolvido há muito tempo. Agora é preciso aprofundar isso e haver aqui uma consciencialização relativamente aos proprietários dos imóveis sobre a sua responsabilidade e o que é que podem fazer em concreto para conhecerem qual é o nível de vulnerabilidade que existe nos edifícios, nos seus edifícios face ao risco sísmico e quais são as medidas que podem adotar para reduzir essa vulnerabilidade. Uma terceira vertente, que é de natureza regulamentar e no planeamento, que pode orientar, digamos, não só opções em termos de ordenamento do território, mas o tipo de exigências ou admissibilidade de determinado tipo de operações urbanísticas poder ser condicionada em concreto face a essa vulnerabilidade. Em síntese, cada uma destas componentes subdivide-se nestas atividades. Por um lado, os modelos de simulação, no caso da infraestrutura de conhecimento e modelação, em que queremos também abrir aqui um espaço para a inteligência artificial nos apoiar na parte de predição, embora já para outros riscos, nomeadamente o tsunami em Lisboa, com a ajuda também da Universidade de Lisboa, conseguimos obter uma modelação com simulação gráfica e geoespacializada do efeito do tsunami na sequência de sismo. Temos um conjunto de aspectos caracterizadores dos edifícios que devem estar, digamos, vertidos num formulário de inspeção normalizada e que os serviços municipais que têm a responsabilidade de fazer a verificação do estado de conservação de edifícios privados e também ações de fiscalização relacionadas com a segurança de edifícios, condições de salubridade, na sua intervenção adotarem um formulário normalizado que, tal como aconteceu com a base de dados georreferenciada de ensaios geotécnicos e hidrogeológicos, nós conseguimos construir de forma progressiva uma base de dados de inspeção em edifícios que nos permita, de facto, ter aqui uma curadoria de dados adequada para modelação com recurso à inteligência artificial e uma consciencialização também dos próprios proprietários e dos utilizadores desses edifícios. Por último, esta infraestrutura de conhecimento e modelação também deve dar origem a um sistema de aviso e alerta, não no sentido da ocorrência do sismo, neste caso, mas no sentido de quando é submetido na Câmara um projeto que está localizado
numa área em que os solos apresentam maior vulnerabilidade ao risco sísmico, por um lado, e por outro, as características construtivas e a época construtiva do imóvel pré-existente, se for objeto de uma reabilitação, a conjugação destes dois elementos, com base no conhecimento que está a ser produzido, poder gerar uma chamada de atenção para quem está a fazer a apreciação do projeto em termos de licenciamento e isso ser visto, digamos, com as preocupações próprias condicentes com o tipo de risco que tiverem presença. A outra vertente do envolvimento dos proprietários particulares, ela resultará da conjugação essencialmente de duas atividades. Por um lado, uma ação proativa da Câmara Municipal no sentido de fazer vistorias e inspeções aos edifícios para avaliar a vulnerabilidade ao risco sísmico, orientada já para os territórios e edifícios com épocas construtivas que são suscetíveis de ter maior vulnerabilidade e, na sequência disso, pode notificar os proprietários para procederem a obras de conservação e dar-lhes indicações sobre como podem vir a reforçar a resiliência ao risco sísmico desses edifícios. Por outro lado, estamos a pensar em medidas que possam ser incentivos e documentação técnica que possa consistir numa espécie de assistência técnica aos proprietários e sobre como encontrarem especialistas que lhes permitam fazerem eles próprios, por sua iniciativa, a avaliação da vulnerabilidade ao risco sísmico desses edifícios e darem sequência depois a obras de conservação com o reforço da segurança estrutural desses mesmos edifícios. Bom, e por fim, os instrumentos de gestão territorial, portanto, permitindo ou não determinado tipo de construções e havendo indicação do tipo de reforço à segurança estrutural no caso de edificado pré-existente, e isso poder vir começar a aparecer nos instrumentos de planeamento, aparecerem também guias metodológicos para essa mesma intervenção no território, sobretudo na reabilitação, e também uma adequação entre aquilo que são as normas que estão nos planos e aquilo que é o conhecimento que já está plasmado em regulamentos de construção e outros objetivos que o município venha a definir nesta matéria e, portanto, fazendo esta convergência, esta complementaridade de forma incremental. Tudo isto para dizer que pensamos que o reforço a melhoria da resiliência das cidades ao risco sísmico, no que diz respeito ao seu edificado, de facto requer aqui a mobilização e uma intervenção conjugada, quer ao nível político das autarquias locais e do Estado, com uma mobilização dos proprietários. Não é possível nós termos a pretensão de conseguirmos ter uma alteração substancial da vulnerabilidade ao risco sísmico para melhorando essa resistência, sem contarmos com os proprietários. O Estado não se pode substituir aos proprietários nessa matéria e, portanto, temos que encontrar formas de mobilizar os proprietários para esta finalidade. E, de facto, também a questão das ações de fiscalização, as penalizações e as intimações a obras que sejam necessárias quando estejamos na presença de manifesta vulnerabilidade estrutural e que possa já ser feita essa intervenção com orientação para o reforço também para a resiliência ao risco sísmico. Portanto, no fundo e em síntese, nós estamos a propor uma intervenção que continua a precisar deste intercâmbio, como estamos aqui a fazer, e do trabalho continuado de investigação aplicada para compreender a fenomenologia dos sismos e medir os seus impactos e melhorarmos dentro do possível a predição e a alarmística também em relação à ocorrência, sobretudo no que diz respeito à ocorrência de tsunamis, que é possível ter alguma antecipação em relação à chegada dessas ondas e a sociedade. E, portanto, este era o essencial da apresentação que tinha para partilhar e que é feita, de certa forma, como uma pergunta, também a pedir contributos e comentários relativamente a este percurso, a este novo ciclo que vamos iniciar e que, com muito gosto, vimos aqui partilhar e aprender com todos vós. Muito obrigado.
Obrigada, Ricardo, pela apresentação e, sobretudo, pela vontade política em querer lançar um programa desta índole que toca em muitos pontos sensíveis da nossa sociedade, da política, de vários governos. Portanto, espero que vai ser um projeto, será certamente um programa a longo prazo e que possamos todos dar contributos bons para a resiliência da cidade e também para que seja um incentivo para o resto do país tomar iniciativas e programas como este. Não sei se vou passar a palavra ao público, se há mãos no ar, alguma questão no chat. Eu acho que o professor Sousa Oliveira queria... Então posso, antes de passar, desculpe, professor, Ricardo, também tens várias, eu vou tratar-te por tu, porque somos colegas de curso. Peço desculpa, meu vereador. Mas é um bocado... E realmente a parte do planeamento e ordenamento, em termos de que contemple o risco sísmico e os outros riscos, é uma grande lacuna e eu luto há muitos anos com isto. Aliás, acho que sou quase a única engenheira do território do país que trabalha na área do risco sísmico. Mas como tens uma vasta experiência no mercado imobiliário, nos investimentos e no mercado imobiliário, sabes que isto é um grande desafio ou que não é muito bem-vindo porque irá ter forte impacto neste mercado imobiliário, não é? Como é que os investidores vão ver que investiram milhões, por exemplo, na Avenida da Liberdade, um apartamento custa 1,5 milhão no mínimo, e que agora vamos, se calhar a avaliação não será muito positiva, a avaliação da resiliência sísmica ou da probabilidade daquele edifício. Como é que achas que o mercado, eles irão tentar, certamente, não sei, digo eu, contornar ou tentar que este programa não vá para a frente em alguns pontos. Não sei se... Sim, ficou claro. Te preocupa? Não, eu creio que a dificuldade maior não será essa pelo seguinte. Eu creio que o imobiliário, o setor imobiliário tem ciclos económicos relativamente longos e assenta numa lógica de valorização contínua de ativos. E, portanto, tudo aquilo que sejam investimentos que permitam aumentar a durabilidade do imóvel e valorizá-lo, eu creio que isso tem racionalidade própria e é evidente que em algumas situações limite pode acontecer que o estado de conservação do imóvel ou as soluções construtivas que forem inicialmente adotadas venham a revelar-se manifestamente inadequadas para o tipo de solo em que está localizado e em que seja necessário um reforço muito substancial em que a própria reabilitação, a racionalidade da reabilitação pode ser desafiada do ponto de vista económico. Mas eu creio que isso serão situações excepcionais. Eu creio que a sociedade espera de todos nós, decisores políticos, autoridades públicas e comunidade científica, que sejamos capazes de apresentar informação factual que permita avaliar em concreto o que precisa de ser feito em cada caso, e não de forma geral e abstrata, ou seja, que as pessoas compreendendo em concreto qual é o risco, qual é a vulnerabilidade e qual é o tipo de medidas que podem adotar para reduzir esse risco, eu creio que isso é bem-vindo. Onde é que podemos ter pontos de tensão? Nós temos pontos de tensão quando a necessidade dessa melhoria é feita de forma impositiva e, portanto, quando ela acontece na sequência de uma fiscalização, uma inspeção ao edifício e se essa intimação
incluir esta vertente e haver um sobrecusto. Na realidade, isso é digamos, é um tema com que nós já nos debatemos. Portanto, as atribuições que tem, para além do licenciamento urbanístico e do planeamento, também tem esta da fiscalização do estado de conservação dos edifícios privados. E, portanto, todas as semanas são intimados umas dezenas de imóveis a fazer obras de conservação. Depois, mais raramente, há desobediências à intimação, que depois também configura crime, não é? E no limite, quando está mesmo em causa a segurança e, portanto, em que se configura, digamos, aquilo que os juristas chamam de estado de necessidade, o município tem feito intervenções coercivas, toma posse do imóvel, procede às intervenções, que podem ser de demolição ou de reforço estrutural, e depois cobra. Portanto, eu não quero agora dizer o número, mas são muito reduzidas as situações em que chegamos a este extremo. Nós temos cerca de 2.000 intimações ativas à conservação de edifícios, à data de hoje, e normalmente os proprietários cumprem. Portanto, podem não cumprir logo no tempo que é indicado, podem pedir depois uma prorrogação, isso é dado normalmente quando há uma justificação. Portanto, o que eu sinto do setor imobiliário é, se existir uma racionalidade, factualidade e houver um princípio de proporcionalidade, isso é normalmente aceito. Depois há sempre exceções, não é? Porque é impossível todos estarem de acordo e, sobretudo, quem tiver uma perspectiva de investimento de muito curto prazo, olhará com maior incomodidade para este tipo de exigências, para aquilo que são entidades que, por exemplo, exploram centros comerciais, edifícios de escritórios ou que têm edifícios em arrendamento habitacional. Isso acho que vai ser muito bem visto, acolhido, e acho que vão até valorizar a termos tomado estas iniciativas. No caso dos apartamentos, por exemplo, ou imóveis que estejam para venda, eu acho que aí pode haver, ou pode passar a haver, uma lógica até de diferenciação. Eu creio que esta experiência que estamos a ter agora com este risco biológico e a pandemia de Covid-19 criou uma grande consciência pública sobre a nossa vulnerabilidade a riscos naturais, e esta é de natureza biológica, a Covid, e que de facto as coisas podem mudar radicalmente de um momento para o outro. E as pessoas, embora exista sempre quem reclame e não esteja de acordo, ou que exista até contradição sobre as regras a seguir entre diferentes autoridades, diferentes países, etc., mas acho que há um desejo da sociedade de factualidade, de informação, de orientação das autoridades públicas e da comunidade científica para as pessoas conseguirem proteger a sua vida, os seus bens e conseguirem manter a sua normalidade. Eu creio que se formos capazes de explicar isto desta forma, teremos uma adesão mais ampla. Mas decidir e fazer coisas gera sempre controvérsia. E não faz mal, faz parte do trabalho. É bom, mas vamos evoluindo. Tenho então duas questões, da professora Rita Bento e do professor Sousa Oliveira. A professora Rita... Começo eu, Mónica? Sim. Olá, boa tarde. Fico muito contente com as iniciativas da Câmara e com as preocupações da Câmara nesta área de segurança estrutural e de resiliência das nossas cidades e, portanto, dou os parabéns por estas iniciativas que nos apresentou agora nesta keynote. Relativamente à resiliência, eu só gostaria de dizer, e eu acho que isto é mais ou menos consensual dentro da comunidade científica que trabalha nesta área, que a nova regulamentação que foi aprovada em 2019, portanto o Decreto-Lei 95 de 2019 e todos os diplomas legais que enquadram este decreto, acho que foi para nós já certamente um incentivo e iniciativas para aumentar a resiliência das nossas cidades, uma vez que define já os termos em que obras de ampliação, de alteração ou de reconstrução têm que estar sujeitos a um relatório de vulnerabilidade sísmica e, portanto, não verificando a segurança, vão ter que estar sujeitos
a um reforço sísmico. Isto obviamente requer por parte da Câmara a capacidade, não é, de ter em conta não só estes relatórios, como as propostas de reforço, que são certamente novidades relativamente àquilo que existia até agora. Portanto, isto é algo que eu gostaria de perguntar, se a Câmara já está a preparar a estrutura para avaliar estes relatórios e estas soluções de reforço, uma vez que são claramente vão aparecer agora, não é, no surgimento desta nova regulamentação. Portanto, isto para mim é certamente já um passo em frente na preocupação e na redução e no aumento da resiliência das nossas cidades relativamente a esta questão. Acho que nós quiséssemos ir um bocadinho mais à frente e chegar esta preocupação aos proprietários dos imóveis, não é? Eu acho que para conseguirmos que eles próprios, sem serem obrigados, pensassem numa avaliação, teríamos certamente, e a Câmara teria certamente de pensar em incentivos financeiros, porque eu diria que de outra forma a maior parte dos proprietários não teriam capacidade de fazer este estudo, não é? E eventualmente reforçar o imóvel à luz da regulamentação em vigor para verificar a segurança das construções. Portanto, claramente era só levantar estas duas questões que estão muito na ordem do dia nesta área. Posso responder? Então, muito obrigado pelas questões, Rita. Em relação à questão da regulamentação, de facto há aqui uma componente que eu não referi na apresentação e que é importante, que está aqui subjacente também nesta questão. Nos termos do regime jurídico da urbanização e edificação, a apreciação dos projetos de especialidade, que é onde se inscreve, digamos, este tema, que será o projeto de estabilidade ou de reforço da estabilidade e a sua avaliação prévia, ele não é sujeito à apreciação, ou seja, a apreciação nos termos da lei é uma apreciação meramente formal, instrutória, porque assenta num princípio da confiança de que os engenheiros que assinam o termo de responsabilidade e atestam o cumprimento dos regulamentos é a declaração bastante para ser tida como boa. Obviamente que, e aliás no município de Lisboa, só para terem uma ideia, a apreciação dos projetos de especialidade demorava em média, até há relativamente pouco tempo, cerca de 8 a 9 meses, porque se fazia uma apreciação nos termos que não eram os previstos na lei, ou seja, fazia-se uma apreciação material também do conteúdo dos projetos e por vezes da sua compatibilidade com a arquitetura aprovada. O que é que acontecia? Isto na prática traduzia-se numa certa desresponsabilização dos projetistas, porque sabiam que se alguma coisa falhasse a Câmara iria detectar e se não detectasse, olha, tivesse detectado, porque já estão a analisar, então que analisem e digam o que é que está em falta. Eu estou nesta função, para os que não sabem isso, estou nesta função faz exatamente hoje 12 meses, portanto, como vereador do urbanismo da Câmara de Lisboa, e uma das medidas que implementei há cerca de 3, 4 meses atrás foi uma alteração ao procedimento de apreciação das especialidades e que foi fazê-la ser feita nos termos em que a lei prevê que ela seja feita, meramente formal. Isso permitiu-nos reduzir o prazo de apreciação para um tempo que serão cerca de 4 semanas, em vez dos 8 a 9 meses, que é uma coisa muito importante para a economia, há muitas reclamações com o tempo da apreciação dos projetos e com a burocracia das câmaras, etc., e que são, de facto, reclamações que têm pertinência. Mas não quisemos ter uma atitude meramente pragmática e burocrática em relação a isto. E, portanto, as indicações que dei também foi no sentido dos engenheiros que faziam a apreciação prévia e material destes projetos que façam a fazer um controle sucessivo dos projetos. Portanto, esta infraestrutura de conhecimento que eu referi na apresentação, com sinais de alerta, atenção, que isto é uma operação urbanística, que é num terreno que é mais vulnerável e ou que corresponde a um edifício que é de uma época construtiva que também tem vulnerabilidade por essa razão,
sinaliza para a gestão urbanística esta circunstância e, portanto, em sede de fiscalização sucessiva, ou seja, depois de emitida a licença, esses engenheiros vão olhar para os projetos e vão à obra ver se lhes parece adequado ou não e podem suscitar pedidos de esclarecimento e, se encontrarmos situações de incumprimento regulamentar, as instruções que dei por despacho aos serviços é para participarem criminalmente ao Ministério Público, crime de falsas declarações, e participarem à Ordem dos Engenheiros para efeitos disciplinares que a Ordem entender serem convenientes. Portanto, isto é um sistema que assenta numa confiança, em primeiro lugar, e num trabalho de certificação e reconhecimento que a Ordem dos Engenheiros tem um papel fundamental aqui a desempenhar. Eu acho que, eu aliás falei com o Sr. Bastonário à data, dando-lhe conta do que é que pretendia fazer, e ele concordou com essa iniciativa. Fiz o mesmo com o Presidente da Associação dos Arquitetos. Acho que é um trabalho que é importante fazer, porque eu não tenho a certeza se todos os engenheiros civis que estariam habilitados a assinar um projeto de edificação têm todos a preparação técnica adequada para fazer a avaliação à vulnerabilidade do risco sísmico e a indicar as medidas adequadas de reforço de segurança estrutural. Isso é uma vertente fundamental em que temos que trabalhar em conjunto com as universidades, a Ordem dos Engenheiros. Eu creio que a Câmara aqui, se a comunidade técnica e científica achar que isso pode ser um caminho, eu estou disposto a fazê-lo convosco, que é encontrarmos uma forma de identificar empresas ou técnicos que têm algum tipo de certificação para este tipo de tarefa em concreto, essa informação ser pública e, portanto, os proprietários dos edifícios poderem saber onde encontrar engenheiros que têm a habilitação adequada para fazer uma avaliação sobre a vulnerabilidade ao risco sísmico e poderem propor e projetar as medidas de reforço adequadas. Portanto, isto é uma vertente que eu não referi, mas que é fundamental para se trabalhar. Por último, em relação aos incentivos financeiros. Eu creio que existe uma racionalidade própria, como referi, no investimento. Mas isso é verdade para os proprietários que são profissionais do setor imobiliário e que, portanto, avaliam os seus projetos financeiramente, juridicamente, tecnicamente e que, portanto, têm equipas que conseguem introduzir esta dimensão e digamos, avaliá-la racionalmente e a tomar as medidas que valorizem os seus ativos imobiliários. A generalidade dos proprietários não tem estas características. São pessoas como qualquer um de nós que pode ser proprietário da sua própria habitação ou de uma loja e, portanto, não têm essa preparação. E aí eu creio que nós devemos fazer, eu não me referi aos incentivos financeiros, embora também os estejamos a ponderar, creio que o serviço mínimo será nós disponibilizarmos informação técnica sobre como avaliar, que tipo de medidas é que são adequadas para que tipos de edifícios, digamos como referências, digamos assim, e haver esta outra componente que é haver uma base de dados, que pode ser na Ordem dos Engenheiros, eventualmente, portanto, disponibilizar uma lista dos seus membros que têm a habilitação ou da Associação de Sismologia, não sei se estou a dizer o nome corretamente, perdoem-me se não foi o caso, de Engenharia Sísmica, poderem, digamos, divulgar à sociedade em geral quais são os membros onde há essa, digamos, certificação e as pessoas com maior confiança poderem escolher quem quiserem para fazer esse trabalho. Os incentivos financeiros, aquilo que eu pondero neste momento é que pudéssemos ter uma fase experimental com alguma verba que pudesse cofinanciar essa avaliação e projeto, mas que só seria reembolsável depois de realizada a obra. Ou seja, os proprietários teriam que avançar, porque senão corremos o risco de estar digamos, a disponibilizar, a gastar dinheiro, recursos públicos, não é? E que depois não dessem origem à finalidade desejada que é a obra. Claro que se pode dizer, bom, mas está aqui uma inércia inicial que é preciso vencer
porque se as pessoas, se calhar, não têm aqueles 2, 3, 4, 5, não sei quantos mil euros é que serão, para fazer essa avaliação e projeto, poderão nunca dar esse passo. É verdade, mas então, nesse caso, se chegarmos à conclusão que a montagem de um sistema de incentivos, se vier a acontecer nos moldes em que eu referi, não for suficiente, se calhar então precisamos de outro tipo de mecanismos que já terão que ser, se calhar, de natureza estadual, porque, como podem todos facilmente imaginar, não pode agora o município de Lisboa, embora tenha contas sólidas e estáveis, apesar da crise que agora temos, não temos a capacidade de assumir essa responsabilidade. Pronto, era o que me oferecia dizer. Muito obrigado. Obrigada. Já estamos 5 minutos atrasados. Professor Sousa Oliveira, não sei se quer dizer alguma coisa rapidamente. Eu dou os parabéns à Câmara Municipal de Lisboa pelas iniciativas que está a tomar e que tem tomado. Acho que é extremamente importante e vai com certeza aumentar a resiliência ao problema sísmico e não só. Eu não queria estar, o tempo já está um pouco avançado, eu não queria estar aqui a tomar muito mais tempo, queria só tocar num ponto que já foi abordado ontem e que precisa de alguma força política, que é o problema dos alarmes precoces. O vereador falou no alarme precoce para com os tsunamis, mas existe também um outro alarme precoce que é com as vibrações. E nós podemos, com um sistema, e agora neste momento que se fala em mudança dos cabos submarinos, poder introduzir alguma capacidade maior para conseguirmos antecipar a chegada das ondas sísmicas aqui para Lisboa. Eventualmente serão 20 ou 30 segundos, depende do local onde é que é o epicentro. E isso pode ser extremamente importante para o comportamento das populações. Estou aqui a pensar, não diretamente, digamos, na segurança dos edifícios, porque esses não poderão, digamos, tirar grande vantagem, mas, digamos, a população, por exemplo, nas escolas, que hoje em dia já fazem parte estão debaixo da alçada do município, ou outras organizações ou entidades que dependem da Câmara e que poderão beneficiar muito dessa situação. Isto é um ponto que está em aberto e para a qual eu só queria, digamos, lançar aqui mais uma acha para a fogueira, porque acho que era muito importante nós, em breve, podermos dispor de uma ferramenta deste género e era só chamar um pouco a atenção, porque isto já foi discutido ontem, com o apoio de alguns elementos da comunidade científica, mas não é uma coisa fácil. Não é fácil por causa dos alarmes falsos, etc. Mas eu não queria estar agora a monopolizar o assunto. Mas eu acho que isto passa também, digamos, pela Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado. Bom, eu vou ser telegramático, então eu não quero deixar de, bem, em primeiro lugar, de enaltecer aqui o trabalho consistente ao longo de muitos anos do professor Carlos Sousa Oliveira, a pugnar porque o ordenamento do território e a regulamentação, quer para a edificação, quer para o planeamento, incorpora estas preocupações, no que foi sempre acompanhado aqui pela minha colega Mónica e outras pessoas, mas em que um dos rostos mais visíveis era o professor Carlos Sousa Oliveira, e ainda era eu estudante no técnico e já o ouvia falar disto e das idas à Assembleia da República e à Câmara para defender e, portanto, eu acho que comecei logo a ser doutrinado nessa fase, embora ele não tenha sido meu professor diretamente, mas ouvia todos estes relatos e, portanto, isso certamente foi uma influência positiva e agora é o momento também de dar aqui o meu contributo nesta passagem por estas funções. Eu fui sensibilizado para esta questão que eu desconhecia há já algumas semanas e já dentro da Câmara falei com o meu colega vereador que tem a Proteção Civil a seu cargo, que mostrou total receptividade e interesse em avançarmos nesta direção e eu também reconheço esse interesse. Ainda não desenvolvemos os contactos com as entidades que são, digamos, responsáveis pela instalação
desses novos cabos submarinos e a tecnologia que está depois associada, mas vamos fazê-lo muito a breve trecho, porque reconhecemos a utilidade disso. Os alarmes falsos são sempre uma preocupação, porque se por um lado se dá o alarme e depois não chega ao sismo e não chega ao tsunami, cobre-se de ridículo as autoridades públicas e há um certo descrédito, mas por outro lado, se as pessoas souberem que havia a possibilidade de saber e que não se adotou esses mecanismos ou não se deu esse alarme, ninguém vai perdoar as entidades públicas por não terem adotado. Portanto, eu acho que o caminho é só um, é desenvolvermos soluções tecnicamente fiáveis para esses alarmes precoces, e eu tenho confiança no trabalho dos engenheiros e dos cientistas para encontrarem soluções que evitem esses alarmes falsos e, portanto, acho que temos que dar os passos. Se não tivermos logo a solução ótima, vamos lá chegar e, portanto, a ciência está sempre a evoluir e o risco dos alarmes falsos também há de ir sempre diminuindo e, portanto, eu da minha parte estou disposto a fazer esse caminho e fica aqui já esse compromisso. Muito obrigado, professor Sousa Oliveira, também, por tudo até agora que já tem feito. Também, pelo apoio. Sim, senhor. Ficávamos aqui mais tempo a conversar, mas temos que passar à sessão seguinte. Ricardo, muito obrigada por tudo. Obrigado a todos vocês. Pela vontade em mudar. Muito obrigada. Até à próxima.